Vamos estudar a palavra de Deus. Estamos hoje contando com a presença aqui do meu genro amado, nosso irmão Samuel. Ele veio passar uns dias aqui conosco, mais Larissa, mas já vai estar retornando amanhã. Então nós estamos aproveitando para ter uma palavra nova, uma palavra diferente, né? Então convidamos o Samuel para ele trazer uma palavra para nós hoje à noite. Como é costume nosso, né? Já é praxe, nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para este momento. Depois ele vai cantar um hino aqui comigo, um corinho, e em seguida a palavra está com ele para ministrar aquilo que Deus certamente já colocou no seu coração para o nosso coração. Então nós vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome pela bênção deste dia. Queremos te agradecer pelo teu cuidado maravilhoso para conosco. Queremos te bendizer, Senhor, pelas tuas misericórdias que têm se renovado cada manhã em nosso favor. Queremos também te agradecer pela saúde, pela paz, pela família. Te agradecer, enfim, Senhor, pelo cuidado paternal do Senhor para conosco. E pedir, Senhor, que tu continues com a tua boa mão estendida sobre as nossas vidas, que o Senhor continue derramando graça sobre graça na vida de cada um de nós, para que nós possamos viver uma vida cristã também de vitória em vitória, de glória em glória, para o louvor e a exaltação do teu grande e maravilhoso nome. Queremos ainda te pedir uma bênção por aqueles que estão enfermos. Queremos te louvar pela recuperação de Emily, do pastor Valdeci, pela recuperação da irmã de Janira, que já deixou o hospital. Louvamos o teu nome, Senhor, porque a tua boa mão continua sendo estendida sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração hoje à noite pela tua palavra, e que todos aqueles que estão participando do culto desta noite sejam edificados, renovados, consolados, fortalecidos, que tenham realmente um momento especial na tua presença. Queremos te louvar, queremos pedir ainda uma bênção pelos enfermos, pedir por Rubinho, pedir pelo pastor Sidney. Deus, que tu estendas a tua boa mão sobre a vida dos teus filhos e outros que estão enfermos, que tu uses da tua misericórdia, restaurando a saúde de cada um. Continue conosco, receba por tudo a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos cantar um corinho, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Vamos exaltar ao Senhor, vamos bendizer o seu nome. Exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu vou agora passar a palavra para o nosso irmão Samuel, não é? E ele vai ministrar aquilo que Deus colocou no seu coração para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, também para o nosso crescimento espiritual. Depois a gente dá alguns avisos que são necessários e em seguida
a gente vai orar mais uma vez pelos enfermos, orar pela nossa nação, como costumeiramente temos feito, que é um dever cristão, né? Está lá na carta de Paulo a Timóteo, a recomendação de Timóteo, que oremos pelas autoridades constituídas, que diz Timóteo que toda autoridade é constituída por Deus, né? Então nós vamos depois orar, né, pela nossa nação, que vive um momento muito efervescente, um momento de muita confusão e muita revolta, de muita fome, de muita doença. Então nós precisamos, como igreja do Senhor, orar intensamente pela nossa nação para que Deus sare, né, a nossa nação e possamos dizer, né, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que o Senhor trabalhe através da igreja para salvar o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, através do seu poderoso evangelho, né? Paulo disse que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a palavra está com Samuel, ele vai falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém, obrigado, pastor Ito, pelo convite. Boa noite para você que está nos acompanhando aí pelo canal do YouTube. Que Deus abençoe grandemente ao seu coração e que nós possamos aprender a palavra e não apenas isso, né? Colocá-la em prática em nossas vidas. Hoje, irmãos, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a parábola dos trabalhadores da vinha, que se encontra ali em Mateus, capítulo 20, e eu quero ler com os irmãos do versículo 1 ao versículo 16. Então, Mateus 20, versículo 1 ao 16. Está assim escrito: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Versículo 7. Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a estes último tanto quanto a ti. Versículo 15. Porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa noite, que nós possamos nos esmerar em conhecer a Ti, meu Pai. Nos ajuda, nos fortaleça, que possamos aprender a viver, meu Deus, uma vida constante e regozijada em Ti, com essa parábola de hoje, Pai. Assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, as parábolas eram um método que Jesus utilizava para ensinar verdades espirituais. Se nós formos olhar os evangelhos sinóticos, nós vamos ver que existem cerca de 44 parábolas que Jesus utilizou. E essas parábolas, elas eram narrativas imaginativas ou verdadeiras. Jesus utilizava não apenas algo criado, mas ele utilizava, por exemplo, a criação. Ele falava sobre semente, sobre semeador, sobre joio, sobre trigo.
Nessas parábolas, ele também falava sobre os costumes, utilizava, né, os costumes daquela época para também falar e apontar verdades espirituais. Por exemplo, ele usou o fermento, ele usou a ovelha perdida, ele usou o homem dormindo em casa com sua família quando o vizinho bate a porta. Mas não apenas isso, irmãos. Jesus também utilizava acontecimentos da cidade para utilizando esses os acontecimentos para falar em parábolas. Por exemplo, quando ele falou a parábola do juiz injusto ou dos trabalhadores da vinha, exatamente essa parábola. Mas também o bom samaritano, as 10 virgens, e tudo isso, irmãos, como ilustração para aplicar verdades espirituais para os seguidores dele. Interessante que a parábola ele tinha dois aspectos importantes. O primeiro aspecto era Jesus utilizava essas parábolas para ensinar de forma prática, utilizando a realidade daquelas pessoas para ensinar verdades espirituais. Mas também as parábolas elas serviam para confundir quem Jesus queria confundir. Que às vezes era como se ele estivesse falando algo e aquela pessoa não entendesse o que estava sendo falado e estava sendo dito. Por isso nós vemos algumas parábolas que Jesus explica depois para os seus discípulos. Por exemplo, a parábola do caminho. Jesus explicou depois o que era aquela parábola e o que significava aquilo. Então, tinha essas duas realidades com relação à parábola. Quando nós voltamos um pouquinho para um contexto em que Jesus estava aqui, nós voltamos ali para o capítulo 19, e a gente percebe no versículo 1 que Jesus, ele terminou alguma conversa, ele estava em Cafarnaum, depois ele teve conversas ali, verdades espirituais, no capítulo 18, e no capítulo 19, ele deixa a Galileia e ele vai para a Judéia, para um território além do Jordão. Interessante que, nessa perspectiva, multidões o seguiam. E ele usava de milagres, fazia milagres ali, sinais no meio daquelas multidões. Então, aqui, tanto os discípulos como as multidões o seguiam. Mas também nós percebemos no capítulo 19 que vieram alguns fariseus para testar, para experimentar Jesus. E ele os questiona sobre o divórcio. Mas também, irmãos, esse é o contexto em que Jesus se depara com um jovem rico. E ele faz aquele lindo convite, desafiador convite para o jovem rico, e ele não aceita. E aí, a parábola do trabalhador da vinha, ele está diretamente ligado ao final da explicação de Jesus com relação aos perigos da riqueza. E aí o versículo 30 do capítulo 19 fala o seguinte, olha: porque muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. E aí, se nós lermos o versículo 16 do capítulo 20, nós perceberemos a mesma coisa. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Irmãos, quão importante é nós entendermos essa parábola. Porque aqui o contexto é que os discípulos também o questionaram. Ele fala o seguinte no versículo 23 do 19. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E aqui, essa parábola vem para nos ensinar uma verdade importantíssima: que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E, irmãos, quando eu me deparo com essa parábola, a primeira coisa que eu percebo nessa parábola é que Jesus ele compara o reino dos céus com um dono de uma casa. E isso ensina muito sobre Deus para a gente. Deus, ele é o dono de tudo. Ele é o dono da vinha. Ele é o dono do reino. Ele que controla soberanamente esse reino. Ele que cuida de forma especial todos os aspectos dessa vinha e dessa casa.
Interessante que o dono de uma propriedade aqui, literalmente, é um senhor de casa. E devemos entender, então, que o pensamento que deve realçar na nossa mente é que o direito de reinar nesse reino não somos nós, mas é o próprio dono. A salvação, em todas as suas fases, ela é um dom gratuito de Deus. Não é um produto do esforço humano. Mas a primeira coisa que eu percebo nessa parábola é a parábola propriamente dita. Primeiro, nós percebemos aqui que esse senhor, esse dono da propriedade, ele é um senhor cuidadoso com essa propriedade. Ele sai, o versículo 1 vai dizer que ele saiu de madrugada para contratar trabalhadores para essa vinha. E o interessante é que ele encontra alguns trabalhadores e combina um preço justo e o preço de 1 denário por dia para que aqueles trabalhadores estivessem ali trabalhando na via. O valor de 1 denário era normalmente o valor em que um soldado romano recebia. Então era um valor justo, era um valor bom. E eles foram felizes para trabalhar nessa vinha. Mas também nós percebemos que, além dessa primeira ida do dono da vinha, esse senhor, ele sai mais 4 vezes para contratar mais trabalhadores para essa vinha. Então a gente percebe, por exemplo, que ele saiu às 6 da manhã, saiu de madrugada. Depois ele saiu às 9 da manhã, né, a terceira hora. Ele contratou mais pessoas. O interessante é que a partir da segunda leva de contratação, o senhor da vinha não fala mais sobre valor. Ele fala que dará o que for justo. Versículo 4. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. E em todos as outras contratações, e ele também foi ao meio-dia, ele também foi às 3 horas da tarde, e ele também foi na hora 1/10, que é a hora 5 da tarde, né? Faltando 1 hora para acabar o expediente, ele também foi ao encontro de mais trabalhadores para essa vinha. Irmãos, o que mais me impressiona nessa parábola é que até parece que esse dono, o proprietário da vinha, ele queria confusão, ele queria briga. Porque, imaginemos comigo, o verso 8 vai dizer o seguinte, olha, ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Imaginemos comigo, irmãos, o dono da vinha, ele queria pagar 1 denário para todo mundo, para cada um daqueles trabalhadores que trabalharam. Os que trabalharam às 6, os que trabalharam às 9, os que trabalharam ao meio-dia, os que trabalharam às 3 da tarde, os que trabalharam às 5 da tarde. Mas se ele não quisesse nenhum tipo de confusão, de briga, ele primeiro chamaria os assalariados das 6 da manhã e pagaria 1 denário para eles. Então eles sairiam felizes, porque receberiam o valor que foi combinado. E assim por diante, até chegar ao último. E aí pagaria 1 denário também para o último. E todos sairiam felizes. Todos sairiam felizes. Mas, irmãos, o que mais me impressiona nessa parábola é que Jesus nos ensina que a lógica do reino de Deus é completamente diferente da lógica do mundo. Quando nós olhamos em Mateus capítulo 6 e vemos e lemos as bem-aventuranças, nós percebemos que quem é mais que feliz é quem chora. Nós percebemos que os mais felizes são os pobres de espírito. Também nós percebemos que os mais que felizes, os abençoados, os regozijados são os que são perseguidos. E às vezes, irmãos, nós queremos agir com a nossa lógica com as coisas de Deus. E não é bem assim. E essa parábola vem para nos ensinar que a lógica do reino é completamente diferente da nossa lógica. Nós vemos a Bíblia ensinando que até a nossa justiça é como trapo de imundícia.
Então, o que Jesus quer ressaltar aqui é que nós devemos olhar o reino de Deus com a lógica do reino de Deus e não apenas com a lógica humana. Isso me faz lembrar, lá em São Paulo, quando eu comecei a trabalhar na Microlins, eu participei do processo seletivo, e aí, pastor, passou eu e um outro amigo, outro colega lá. E aí, as donas da Microlins queriam desses dois um coordenador pedagógico. E o outro rapaz era muito mais capacitado que eu. Conhecia muito sobre o Excel, sobre o Word, sobre o Office completo e sobre um pouco de programação também. E aí, o que foi combinado com a gente? Eu ficaria uma semana como coordenador e agiria como coordenador em alguns aspectos, e ele ficaria a próxima semana. Até aí, tudo bem. E, de certa forma, ele era o mais capacitado mesmo. E a dona combinou comigo para eu assumir como professor e ele assumir como coordenador. Eu falei, não, tudo bem, eu estou tranquilo quanto a isso. Mas o interessante, pastor, que quando ele descobriu o salário do professor mais velho que tinha lá, trabalhava com ele quase 10 anos com a empresa, e esse professor ganharia mais do que ele como coordenador, ele falou que não queria. Não, eu não quero. Eu não quero, porque isso não é justo. Como é que um coordenador vai ganhar menos do que um professor? Como é que eu vou cobrar ele alguma coisa, sabendo que ele ganha mais? E não entrava na cabeça dele, pastor. Não entrava na cabeça dele que ele ganharia menos. Porque na lógica dele, o coordenador teria que ganhar mais. E infelizmente, realmente, ele não quis, saiu, nem assumiu como professor, nem nada. E aí eu tive que assumir como coordenador, e fiquei 1 ano lá, mais ou menos, como coordenador pedagógico. E algumas aplicações para a nossa vida, irmãos, quando nós vemos essa parábola. Deus, ele age com graça quando nos chama para a sua vinha. Devemos nos sentir privilegiados em ter essa bênção em nossas vidas. Quando nós olhamos para os trabalhadores que estavam procurando, esperando serem contratados, talvez eles estivessem com os corações desesperançosos por não ter o que levar para comer para sua casa, para sua esposa, para seus filhos. Mas eles conseguiram um bom salário, um bom trabalho. Então, só o fato de serem contratados deveria regozijar o coração deles. Mas não foi isso que aconteceu. Foi por isso que essa parábola vem para nos ensinar que devemos entender que Deus age com graça nas nossas vidas por apenas termos sido chamados para a sua vinha, para o seu reino. E também devemos entender que os padrões do reino dos céus é totalmente diferente dos padrões do mundo. Porque, por ser o dono da vinha, do reino, Deus ele abençoa quem ele quer, por causa da sua graça e da sua vontade. A lógica humana não é comparado com a lógica do reino de Deus. Mas o segundo aspecto, pastor, que eu olho dessa parábola é a postura de alguns dos trabalhadores. Talvez a partir da segunda leva de contratação dos assalariados, eles tivessem na mente assim, pastor, os que foram contratados 9 horas. Eu não vou ganhar um denário, mas pelo menos eu vou ganhar alguma coisa. Talvez na mente dos trabalhadores que chegaram às 5 da tarde para trabalhar apenas 1 hora, ele falou assim, pelo menos eu tenho o dinheiro do pão. Pelo menos eu vou conseguir o dinheiro do pão para levar para casa. Para mim isso já basta. Já estou feliz, já estou contente. Mas quando nós olhamos para a postura dos homens que chegaram às 6 da manhã, de alegria, chegaram a murmurar. E o termo aqui em grego, pastor, é uma onomatopeia para grunhir, resmungar. Eles estavam resmungando. Aquela primeira leva de trabalhadores que trabalharam o dia todo, estavam resmungando, estavam grunhindo, estavam, falando mal do dono da vinha, insatisfeitos com o dono da vinha. Interessante que a natureza da murmuração desses homens, ele mostrou, pastor, o tipo de homens que eram eles.
ao murmurarem sobre o dono da vinha. De fato, eles mostraram quem eram eles. Além de satisfeitos pela ação do dono, eles também se sentiram invejosos do que os outros haviam recebido. Como é que aquele rapaz ali, aqueles trabalhadores que chegaram e trabalharam apenas 1 hora, vai ganhar a mesma coisa que eu ganhei? Isso é injusto. Isso é injusto. E isso mostrou inveja no coração desses trabalhadores. E eu concordo com William Hendricks quando ele afirma que a principal razão para a sua mal-humorada insatisfação e que os outros, embora sendo últimos, foram tratados como sendo os primeiros, e que eles, os primeiros, estavam sendo tratados como sendo os últimos. Por tal insatisfação, porém, estavam para ser repreendidos, tendo seu pecado um tríplice aspecto. Esse pecado desses homens tem 3 aspectos. E o primeiro aspecto é o espírito mercantil que os caracteriza desde o início. Talvez, e de certo foi isso, eles não estavam com a motivação correta para estar trabalhando naquela vinha. Eles só pensavam no dinheiro. Talvez, irmãos, nós, trabalhando para o reino de Deus, nós não estamos pensando no dono da vinha, em satisfazer o dono da vinha. Mas, às vezes, nós só estamos na igreja para ter bênçãos, para sermos abençoados. Só faremos algo para Deus se Ele me abençoar, se Ele me der algo em troca. Será, irmãos, que isso rodeia os nossos corações? Quais são as motivações para que nós estejamos fazendo as coisas para Deus? A motivação é gratidão? A motivação é louvor? A motivação é glória a este Deus? Ou a motivação, na verdade, é o que Ele pode me proporcionar? E foi isso, irmãos, que estavam no coração desses primeiros trabalhadores. Pensando no que o dono da vinha estaria proporcionando para eles. Devemos, como cristãos, guardar o nosso coração para, de fato, adorar a Deus. Não porque Ele me dá algo, mas porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, que tem a chave do universo em suas mãos. E a Ele devemos honra, louvor, glória para sempre. Mas também, pastor, o segundo aspecto e característica deste pecado desses homens é que a sua falta de reconhecimento dos direitos do proprietário. Eles pensavam que talvez eles teriam algum argumento que ajudaria eles a serem beneficiados. Falei, não, calma aí, você pode até ser o dono, mas eu vou te ensinar como fazer aqui. Calma aí, não é dessa forma que você tem que lidar com a situação. Não é assim não, calma aí, opa, você foi injusto aqui, foi injusto. Irmãos, talvez nós estejamos com os corações assim. Ah, isso aqui tá errado na igreja, isso aqui tem que fazer aquilo outro, tal. Não, mas não é assim que tem que ser feito, é daquele outro jeito. Como é que está o nosso coração? Como é que está o nosso coração, irmãos, com relação ao trabalho no reino, à percepção do trabalho no reino? Será que, de fato, estamos para ajudar que esse reino seja reconhecido em todos os povos? Ou nós estamos querendo tomar conta desse reino como se fosse nosso reino, e não do próprio Deus? E um terceiro aspecto desse pecado é a sua repugnante inveja. Interessante que eles, ao questionarem o dono da vinha, versículo 12, ele fala o seguinte, olha, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Talvez nós estejamos trabalhando na igreja há 10, 20, 30 anos. E na nossa cabeça nós não tivemos o mérito que eu teria que ter. Mas aí chega um irmão ou uma irmã, com 3 meses, já está louvando, já está na frente ali, na bateria, no violão,
Ele falou assim, não, eu estou sendo desmerecido aqui, eu tenho aqui há 1 ano, 10 anos que eu estou nessa igreja e ninguém me utiliza aqui, nem me chama para nada. Não. É a mesma situação aqui, irmãos. Eles falam assim, eu trabalhei o dia todo, suportamos a fadiga e o calor do dia. Será que em algumas vezes nas nossas vidas também estamos fazendo esse mesmo questionamento a Deus? Por que aquele irmão é abençoado e eu não? Por que aquele irmão é visto como uma bênção e eu luto para ter alguma visibilidade dentro da minha igreja? Irmãos, não foi para isso que nós somos chamados, para sermos visíveis. O interessante é que quando Jesus nos aponta como sal da terra, ele vai falar que nós somos sal da terra. O sal, ele trabalha de forma invisível. Ou nós vemos o sal agindo de forma visível, preservando a comida. Ele age de forma invisível. E às vezes, os nossos mais importantes trabalhos no reino não vão ser vistos por ninguém. E glória a Deus por isso. Porque a honra e o mérito não são nossos, mas a honra, o louvor e o mérito são do próprio Deus que nos chamou para trabalhar na sua vinha. Então, irmãos, nós devemos compreender que o dono da vinha tem todo o direito sobre a vinha. Versículo 15 vai falar o seguinte, olha. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Ele tem todo o direito da vinha. Ele é o dono da vinha. Interessante que esses primeiros homens, eles se voltaram para as suas próprias necessidades e não se alegraram com a ação benevolente do dono da vinha para com aqueles outros homens. Talvez nós também sejamos assim, irmãos. Ao invés de nos alegrarmos com as bênçãos que Deus tem dado para os nossos irmãos em Cristo, nós estamos resmungando, murmurando, por saber que ele está sendo abençoado e eu não. Devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A vida no reino é a vida em conjunto, não é a vida individualista como o mundo prega. Lembre-se, a lógica do reino é diferente da lógica do mundo. Irmãos, Jesus fala que quem quer ser o primeiro, que seja o que sirva mais. Quem quer ser o maior, que seja o menor. É assim que Jesus comissiona os seus filhos, os seus discípulos, para trabalhar no reino. Nessa lógica, a lógica do reino. Então, se os nossos corações não estão com a motivação correta, vivendo o reino, vivendo no reino e trabalhando para este reino e fazendo esse reino conhecido, peça a Deus que coloque a motivação correta em seu coração. Que nós possamos estar felizes por seu chamamento para trabalhar em seu reino. Diferentemente desses trabalhadores, que nós possamos louvar a Deus pelas bênçãos que Ele tem dado aos que nos rodeiam. Mas a última questão, a última característica que eu vejo nessa parábola é a bondade do proprietário. E aí, muitos falam que esse nome, a parábola dos trabalhadores da vinha, de certa feita esse título não está dando aval, na verdade, para o que a parábola vai dizer. E muitos dizem que a parábola devia ser chamada a parábola do proprietário gracioso, benevolente. Porque, como dito antes, este proprietário, ele saiu 5 vezes, irmãos, para buscar trabalhadores para a sua vinha. E eu pergunto, por quê?
Por que ele saiu 5 vezes e não contratou de uma vez só todas aquelas pessoas? E aí eu me questiono quanto a isso. Será que o dono da vinha queria terminar logo a colheita e resolveu contratar mais trabalhadores? Será que ele viu aquela colheita e ele viu aquela quantidade de trabalhadores e falou assim, não, tem pouco, eu quero terminar esse serviço logo hoje. Será que ele era apressado, ansioso, queria terminar logo? E aí ele foi contratar mais trabalhadores e contratou a segunda leva de trabalhadores e mesmo assim ainda foram poucos, e a terceira leva, e a quarta e a quinta. Será que foi isso? Outro questionamento é, será que o veículo que ele tinha não comportava todos os homens de uma única vez? Será que a carroça que ele tinha não comportava todos? E aí ele teve que fazer várias viagens? Irmãos, claramente não é essa, nenhuma dessas é a opção correta. A conclusão que nós podemos tirar quando lemos a parábola é a profunda compaixão, graça e generosidade do dono da vinha pelos que estavam na praça. Irmãos, que homem bondoso é esse proprietário. Sua postura ressalta que a sua preocupação não era apenas com a vinha, mas também com os desempregados. Ele trouxe alguns, mas ainda ficou muitos sem serem alcançados. E assim ele volta para chamar mais trabalhadores. Irmãos, e volta quantas vezes forem necessários para que todos aqueles trabalhadores fossem levados para a sua vinha. Isso ressalta a salvação que vem de Deus. O chamamento dele. É ele que entrega seu filho. É ele que vem a nós para nos salvarmos. Esse é o nosso Deus. Bondoso com nossas vidas. Amoroso, generoso com as nossas vidas. Eu sempre falo que o maior problema da vida do homem foi resolvido na cruz. Então, nenhum outro problema se compara ao problema que tínhamos antes de Cristo. Nenhum, irmãos. Nenhum. A ação do proprietário nos ensina muito sobre ele. Ele quis se revelar a si mesmo para todos os seus trabalhadores como alguém que pode ser, ao mesmo tempo, justo e gracioso. O nosso Deus consegue isso, irmãos. Porque senão, vejamos, com os primeiros trabalhadores, ele combina um valor justo, um bom valor. E ele paga esse valor para esses trabalhadores. Ele não age com injustiça a estes trabalhadores. Ele paga o valor que ele combina. Mas com os demais, ele age com graça. E é assim que Deus age em nossas vidas. Com graça, com amor, com misericórdia. Porque senão, irmãos, vejamos como era o homem sem Deus. Efésios 2 vai nos mostrar que ele estava morto em seus pecados de omissão e de comissão, como meu professor de seminário gosta de falar. Os pecados eles estavam mortos espiritualmente. Este mesmo homem morto espiritualmente, ele era inimigo de Deus. Este mesmo homem inimigo de Deus estava amarrado, escravizado pelo pecado e pelas ações de Satanás. Mas o interessante é que o homem salvo em Cristo tem um antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, ele estava nas trevas. Depois de Cristo, ele está na luz. Antes de Cristo, ele era inimigo de Deus. Depois de Cristo, ele agora é amigo de Deus. Antes de Cristo, ele estava condenado ao inferno. Depois de Cristo, ele está salvo. E agora, não somos apenas criaturas, mas somos filhos de Deus. Este
é o dono da vinha. Este é o nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, e não apenas essa parábola ressalta a preocupação, a generosidade do proprietário da vinha. A gente olha, por exemplo, que o Espírito Santo conduz Filipe ao deserto, tirando-o de uma colheita próspera em Samaria. O texto lá, em Atos 8, vai nos mostrar que Filipe estava evangelizando e muitas pessoas queriam escutar sobre as verdades que eles estavam dizendo. Muitas pessoas queriam ouvir Filipe sobre a salvação, sobre Jesus Cristo, sobre o poder transformador do Evangelho. Mas o Espírito Santo conduz Filipe ao deserto, evangelizar apenas um homem. Isso ressalta a preocupação que Deus tem pelas almas perdidas. Irmãos, quer adorar a Deus? Quer glorificar a Deus? Tenha esse mesmo sentimento. Amor pelas almas perdidas. Amor por esses trabalhadores aqui, como Jesus ressalta nessa parábola, desempregados. Nós somos comissionados, chamados para trabalhar na vinha, chamados para agir no poder do Espírito Santo, fazendo o nome de Jesus Cristo conhecido. Será que nós estamos realmente trabalhando na vinha? Ou murmurando como esses homens? Será que nossa percepção sobre o dono da vinha é uma percepção de graça, de amor, de misericórdia e generosidade, não apenas com a minha vida, mas também com as pessoas que estão ao meu redor? Ou estamos vendo esse Senhor, esse dono da vinha, como aqueles que murmuraram? Nós olhamos também a preocupação que Deus tem com as almas na vida de Ló e sua família. E antes de destruir Sodoma e Gomorra, ele salva aquela família. Menos a esposa de Ló, que virou estátua de sal. Mas o restante da família foi toda salva. Porque Deus se preocupa com almas. E se nós queremos adorar a Deus, devemos trabalhar na vinha com a mesma preocupação. Preocupado com almas. Da mesma forma, irmãos, ele agiu assim conosco. Estávamos perdidos, sem Cristo, condenados ao inferno. Mas aprove a Ele nos chamar, nos trazer para Ele, para nos trazer para perto dEle, perdoar os nossos pecados, nos dar vida e vida com abundância. E nós devemos ser gratos por isso. Mas de algum aspecto, nós talvez sejamos também esses trabalhadores da última hora. Se nós olharmos para o cristianismo e seus 2000 anos de existência, talvez nós sejamos esses últimos também. Trabalhadores da vinha. Que Deus agiu com graça, chamando. Só falta 1 hora de trabalho, mas eu quero que vocês também participem da minha vinha. Eu quero que vocês também participem do meu reino. Então, irmãos, devemos entender que nosso Deus, ele é perfeitamente justo e também gracioso, compassivo e generoso. Infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas decepcionadas com Deus, pensando que ele é injusto, pois deixou de fazer algo que você queria muito. Essa parábola vem para nos ensinar que Deus, ele é ao mesmo tempo justo e ao mesmo tempo gracioso, mesmo quando não entendemos o que ele tem feito e o que ele está fazendo. Que é a sua vontade, a vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Irmãos, uma outra aplicação é: guarde em seu coração que recebemos tudo de Deus. Ele tem nos guardado, sido generoso e tem abençoado nossa vida grandemente. Confie em sua mão,
poderosa conduzindo as nossas vidas. Antes das bênçãos de Deus, se regozijem em ter a presença desse Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E que Deus possa nos conduzir a ter a motivação correta. Entender que a lógica do reino é totalmente diferente da lógica humana. E crer de todo o coração que esse Deus, ele é gracioso, generoso e benevolente para a vida desses homens. Amém? Amém, irmãos. Graças a Deus por esta palavra abençoada. E a gente pode, Samuel, quando você estava falando aqui, eu estava pensando que há pessoas que acham, porque estão há muito tempo na igreja, elas são dignas de maior número de bênçãos de Deus, né? Eu estou há tanto tempo na igreja, e às vezes a pessoa está há tanto tempo na igreja e não é tão abençoado como um que chegou recentemente. Né? É bem interessante isso, né? Questão de tempo não é patente no reino de Deus, né? Então a gente tem que ver realmente com a ótica, né, de que o reino é diferente, o reino de Deus para o reino do mundo. Né? Então, às vezes, o crente está na igreja com tão pouco tempo, mas ele amadurece com mais facilidade, ele se doa mais, ele se consagra mais, ele busca mais a Deus, e ele passa muito em tudo na frente de um crente, às vezes de 10, 20 anos, que nunca teve interesse, nunca teve amor pelo reino, nunca teve amor por Deus, pela sua palavra, então continua sendo sempre aquela pessoa raquítica, fraca espiritualmente. E às vezes um menino novo chega na igreja com pouco tempo, ele suplanta, né, em conhecimento, em intimidade com Deus, em vida com Deus, né? Então isso quer dizer realmente que essa questão de tempo para Deus é diferente, né? Então a gente precisa realmente buscar a Deus, é por isso que os últimos muitas vezes serão os primeiros, né? E os primeiros serão os últimos. Então louvado seja o nome do Senhor por esta palavra, que nós possamos guardá-la no coração, também pô-la em prática no nosso dia a dia, lembrando na realidade que nós precisamos servir a Deus de coração, né, não de maneira interesseira, buscando recompensas. A gente deve servir a Deus de coração, por amor, com liberalidade, desinteressadamente, né, porque aí é que Deus nos abençoa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos orar, irmão, vamos concluir o nosso estudo desta noite. Queremos agradecer a Samuel pela sua disponibilidade. Quero lembrar os irmãos, né? Chegamos agora mais ao início de um mês, né? Então, lembrar os irmãos das contribuições, dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor, para fazermos face aos nossos compromissos, né? Então, nós precisamos ofertar e dizimar, né, para a casa de Deus. Lembrar os irmãos que precisamos orar uns pelos outros, orar pelas famílias da igreja, orar pelos pastores da igreja, né, pelos oficiais, que Deus realmente abra a porta, né, que essa pandemia possa passar rapidamente para que nós possamos voltar às nossas atividades normais lá no templo. Então, esteja orando, vamos estar juntos. Se algum irmão precisar de alguma coisa, nos ligue, nos procure. Então, nós estamos aí para servir e para ser bênção, né? Lembrando também aos irmãos acerca das cestas básicas, doação de alimentos não perecíveis, né? Está chegando algumas coisas, graças a Deus. A gente vai estar já essa semana fazendo distribuição de algumas cestas, mas se você ainda tiver uma oferta, né, quiser doar uma oferta, quiser doar uma cesta, algum gênero, nos procure, né? Telefone para nós, a gente marca um horário, a gente vai buscar, ou a gente marca lá no templo, e a gente faz isso com muito prazer e muita alegria, porque nós entendemos que o reino de Deus, ele é essencialmente serviço, né? A vida cristã, ela é essencialmente uma vida de serviço, e a gente tem que sempre nos colocar à disposição de Deus para servir a Deus e servir aos irmãos e até aqueles que ainda não são irmãos, né? Então, às vezes, há muitas pessoas no mundo também carentes, então a gente tem que também estender a mão para estes. Vamos orar? Pai, muito obrigado por estes momentos abençoados que passamos aqui na tua presença. Queremos te louvar pelas nossas vidas, pela maneira maravilhosa como o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, nos livrado do mal,
pela maneira como o Senhor tem conduzido a nossa vida cada dia. Muito obrigado, Senhor, pela existência da tua igreja, por todos os membros e congregados que com amor e liberalidade têm servido ao Senhor conosco ali. Que tu estejas derramando muita graça no coração do teu povo e que o Senhor nunca permita que falte o pão de cada dia na mesa dos teus filhos, que todos possam ter com fartura, Senhor amado, para a glória do teu nome. Queremos agora mais uma vez pedir uma bênção especial de saúde pelos enfermos, pedir que o Senhor estenda a sua mão saradora, a sua mão miraculosa, a sua mão benfazeja, e que pelo teu Espírito Santo tu estejas tocando, Senhor, na vida de cada irmão nosso que está enfermo, dispensando nesta noite uma bênção de saúde, de cura, de restabelecimento, Pai amado, para a glória do teu nome. Queremos pedir agora uma bênção especial pela nossa nação, que tu estejas abençoando, dando sabedoria, temor, ó Deus, graça para que os destinos da nossa pátria sejam conduzidos debaixo do teu temor, que tome em tuas mãos a vida do presidente, seus ministros, os governadores dos estados, prefeitos. Deus, tem misericórdia da nossa nação, salva o Brasil, Senhor. Repreende toda ação do diabo, todo intento do maligno contra a nossa nação, seja destruída na autoridade, no poder do nome e do sangue de Jesus, e que a nossa pátria seja alcançada pela tua graça, pela tua bondade. Deus amado, em nome de Jesus, tem misericórdia deste país tão grande, Senhor, que o diabo tem produzido tanta destruição. Por isso nós pedimos uma intervenção tua, Senhor. Estende a tua mão poderosa, repreende toda ação do diabo, que toda obra das trevas seja destruída na autoridade do nome de Jesus, e que a tua igreja se levante, Senhor, no poder do teu Espírito Santo, para fazer a tua obra enquanto é dia, porque diz a tua palavra que a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Toma as nossas vidas em tuas mãos, continua nos usando. Senhor, faz de cada um de nós um ganhador de almas, um pregador do evangelho, um missionário para ganhar as almas para Jesus. Senhor, muito obrigado, continue conosco, continue abençoando a vida de Samuel, de Larissa, ali em São Paulo, que tu os leve de volta amanhã debaixo da tua mão poderosa e que eles continuem sendo instrumento em tuas mãos ali para a glória do teu nome. Continua conosco, nos dê um sono tranquilo, reparadouro. Senhor, continue, ó Deus, fortalecendo cada dia a nossa vida, nos guardando do mal. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo seja sobre nós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém e amém. A paz do Senhor para os irmãos, um bom final de semana e início de semana também na presença de Deus. Muito obrigado e boa noite.